Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu tenho certeza que vai ser um tempo de transformação na tua vida. Esse canal tem o objetivo de te levar para a maturidade em Cristo. Então, não perde tempo, se inscreve nesse canal, compartilha esses conteúdos aqui, porque a nossa missão aqui é que você possa crescer em graça e em conhecimento. Que você viva com a mente de Cristo, que você possa viver de fato toda a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E hoje nós vamos falar aqui de um assunto importante, de encontros com Jesus. Todo encontro com Jesus, eu tenho percebido isso durante a minha jornada, ele gera arrependimento. E a história de Zaqueu aqui, nós vamos falar de Zaqueu, esse homem pequeno, de estatura, mas que realmente teve um encontro com Jesus, vai transformar e vai te confrontar de fato. Você já teve um momento na sua vida aonde Deus apareceu, sabe? Um momento de oração, não sei, qualquer momento onde você sentiu a presença de Deus e isso te emocionou, mas quando você chegou na tua casa nada mudou. Você chorou muito no culto, você sentiu algo diferente, você recebeu uma palavra profética, você levantou tua mão, mas na segunda-feira os mesmos hábitos voltaram, as mesmas escolhas, a mesma vida. E se eu te dissesse que talvez isso não tenha sido um encontro com Jesus? Já parou para pensar nisso? Porque todo encontro verdadeiro com Jesus, ele gera uma coisa que muita gente está fugindo nos nossos dias. Arrependimento prático. E hoje, pela história de Zaqueu, eu quero te mostrar a diferença entre um momento emocional e um encontro com Jesus, que realmente transforma. Existe uma pergunta que eu quero fazer antes de a gente continuar aqui, para que você possa refletir aí. Quando foi a última vez que um encontro com Jesus mudou algo concreto na tua vida? Como, por exemplo, algo que não foi aquele encontro que apenas te comoveu, não aquele encontro que apenas te animou, mas que mudou uma decisão, uma relação, um hábito, um dinheiro que você devia e você não queria devolver para a pessoa. Por quê? Porque a maioria das pessoas hoje estão confundindo religião, emoção religiosa, com transformação real. Ou seja, você vai no apelo, você chora, você canta, você se sente bem, se sente leve, em paz, mas na semana seguinte tudo fica igual. Mas Zaqueu, olha só, quando a gente olha para Zaqueu, ele viveu algo diferente, meus irmãos. Por quê? Porque o que aconteceu com ele vai mudar a forma como você entende o que de fato é ter um encontro com Jesus. Então fica comigo aqui nesse vídeo. Por que eu estou falando isso? Porque um encontro com Jesus não é só em relação ao que você sente no momento. É o que muda de fato na tua jornada, na tua vida prática. Por quê? Porque ele é real, porque ele vive, porque Jesus está vivo. Então, agora eu quero te trazer aqui para um pensamento. Imagine comigo agora um homem que carregou consigo mesmo aquilo que destruiu ele. Ou seja, Zaqueu tinha um nome e esse nome significava algo. Então, imagine essa cena aqui comigo. Seu pai, quando Zaqueu está nascendo, ele olha nos seus olhos e aí ele vai dizer: você vai se chamar Zaqueu, que quer dizer puro, justo e limpo. E aí, Zaqueu ele cresce, se torna exatamente o oposto daquilo que era o seu nome. Ou seja, Zaqueu agora ele se torna o chefe dos publicanos, o cara que organiza a corrupção naquela época, meus irmãos. Aquele que cobrava mais, que ficava com a maior parte. Todo mundo odiava Zaqueu, mas Zaqueu era rico, mas era vazio. Entende o que eu estou dizendo aqui? Agora imagina esse homem Zaqueu, ele rico, poderoso, porém odiado pela sociedade. Então, de repente, ele sobe numa árvore como um menino que vai ver um mestre passar. Por quê, meus amigos? Presta atenção nisso. Porque há alguma coisa dentro daquele homem Zaqueu, baixo de estatura, ainda se lembrava do nome que ele carregava. Ou seja, ele sentia que havia algo maior do que aquilo que ele tinha se tornado. Ele sentia que, de fato, no fundo do coração dele, não era para aquilo que ele estava vivendo, mesmo tendo muito dinheiro, mesmo sendo rico, mas ele entendia e ele sentia que ele precisava viver para algo maior. Então, para algo que realmente ele foi feito para viver. Então, Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10, vai contar a história de Zaqueu
E Zaqueu, ele não era apenas um cobrador de impostos, ele era o chefe dos publicanos. Então, os publicanos naquela época, eles trabalhavam para o Império Romano. Então, o que aconteceu aqui naquela época? Os publicanos, eles cobravam impostos do seu próprio povo, ou seja, Zaqueu, ele traiu o seu próprio povo, que era o povo judeu. Então, eles já eram odiados por isso. Então, se os publicanos faziam isso, imagine só os chefes dos publicanos, ou seja, os chefes dos publicanos, ele ficava com uma fatia ainda maior por cima, ou seja, havia uma desonestidade em relação à cobrança dos impostos e o chefe ele ainda ganhava mais, ou seja, esse cara era o mais desonesto da sociedade naquele momento. Então, os chefes dos publicanos e os publicanos, eles eram aquelas pessoas que eram considerados os traidores da nação, excluídos da sinagoga, desqualificados perante a lei. E Zaqueu, ele era o topo, ele estava na liderança dessa estrutura, ou seja, ele era o líder da corrupção. Mas quando Jesus entra em Jericó, meus irmãos, isso daqui é muito importante, você não pode esquecer, anote isso daí. Zaqueu não muda... Zaqueu, olha só, quando Jesus ele entra em Jericó, Zaqueu ele não manda um servo olhar, ele não pergunta de longe. Esse homem rico, corrupto, ele corre e ele sobe numa árvore. Olha isso. E esse detalhe aqui, ele não é pequeno não. Por quê? Porque um homem rico e poderoso da cidade, um homem que tinha muito recurso financeiro, presta atenção nisso, ele sai correndo e ele sobe em uma árvore como uma criança. Isso revela algo, meus amigos. Ou seja, talvez você esteja nesse vídeo aqui e você está vivendo insatisfeito ou insatisfeita. Presta atenção numa coisa. Isso revela algo por dentro, ou seja, existe uma fome por algo que o dinheiro não dava para Zaqueu. Talvez você está nesse vídeo e você se sente insatisfeito fazendo muitas coisas. É porque existe uma fome, é porque existe uma identidade, uma paternidade de Deus que vai vir sobre você depois que você entender esse conteúdo bíblico aqui que vai gerar transformação na sua vida. Então, olha só, alguns pontos são importantes sobre a história de Zaqueu. O primeiro ponto é, entenda uma coisa e anote isso daí. Todo encontro com Jesus começa com Jesus te chamando pelo nome. E aí a história conta, o texto bíblico vai dizer aqui que o Zaqueu ele sobe na árvore, mas quando Jesus olha para ele, Jesus fala uma coisa: Zaqueu, desce logo, cara, porque hoje é necessário que eu pouse na sua casa. Percebe o que Jesus está fazendo aqui? Jesus, ele não esperava Zaqueu naquele momento se purificar, ele não está esperando isso. Presta atenção nisso. Jesus, ele não pede uma prova de arrependimento antecipado. Jesus, ele não diz, olha só, Zaqueu, muda primeiro e depois a gente conversa. Não, 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 não. Ele chama Zaqueu pelo seu nome. Ou seja, ele anuncia e vai até ele. Por quê? Porque esse é o padrão de Jesus, meus amigos. Presta atenção nisso, Jesus ele anuncia e vai até ele. Porque esse é o padrão de Jesus. Ele não vai aos que já estão prontos. Ou seja, ele vai aos que estão na árvore, aqueles que realmente têm fome e sede, aos que estão escondidos, aos curiosos, aos cheios de história. Então, Jesus naquele momento, ele chama Zaqueu pelo nome que a multidão já tinha descartado. Então a multidão naquele momento vai murmurar e vai dizer o seguinte: como pode esse mestre, ele se hospedar na casa de um pecador? Por quê? Porque Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo. Por quê? Porque o chamado de Jesus sempre precede a transformação. Ou seja, você não muda de vida para ser chamado por Deus. Esquece, isso nunca vai acontecer. Você não muda de vida para poder honrar e agradar a Deus. Porque você é chamado por Deus, então sua vida é transformada. Porque é a presença do Espírito Santo que te transforma. Então Jesus, ele não te chama porque você está pronto, meus amigos. Não é sobre isso. Ele te chama porque você ainda pode ser transformado pela presença dele. Então, talvez você hoje esteja num momento onde você está numa árvore agora, observando Jesus de longe, observando tua vida que não dá certo, você não consegue ser transformado, você não consegue vencer os pecados repetitivos, achando que você primeiro precisa melhorar a tua vida, arrumar as coisas, para depois você poder se
aproximar da presença de Deus. Olha só, isso está errado. Por quê? Jesus está olhando para você e ele olha direto para você nesse momento. Por quê? Porque ele já sabe o seu nome. Então, olha só, quando Jesus chama Zaqueu pelo nome, ele está dizendo o seguinte: ei, justo, ei, puro, desce, porque hoje eu vou passar um tempo na sua casa. Ou seja, Jesus ele está falando a partir de uma perspectiva onde ele está já transformando a vida de Zaqueu. Então, um segundo ponto importante aqui é que todo encontro com Jesus, ele gera arrependimento prático e não emocional. Quem vive se arrependendo emocionalmente, quem vive cheio de emoção, começa uma coisa e não termina. Entenda uma coisa, um encontro com Jesus muda definitivamente a direção da tua vida. Você é transformado. É isso que acontece. Então, o texto de Lucas, capítulo 18, versículo 19, que é o texto que a gente está estudando, ele vai dizer o seguinte, presta atenção nesse texto, meus amigos. Jesus entra na casa de Zaqueu e aí ele vai dizer: Senhor, eu vou te dar a metade dos meus bens. Eu vou dar a metade, na verdade, ele está fazendo uma declaração. Eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, olha o que ele vai dizer. Presta atenção, meus irmãos. Em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Repara numa coisa. Zaqueu, ele faz algo aqui. Ele não prometeu orar mais. Ele não prometeu dizendo o seguinte: eu vou servir mais. Eu vou parar de faltar nos cultos ou na sinagoga. Não, 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 não. Ele não prometeu ser uma pessoa melhor. Ele foi direto na raiz do problema. No dinheiro, na fraude, nas vítimas. Presta atenção nisso. Então, por quê? Porque o verdadeiro arrependimento, meus amigos, ele sempre tem um endereço certo. O verdadeiro arrependimento não é genérico. Ah, não, depois eu vejo isso. Esquece, isso não é verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento, ele não é vago. Ele é específico, ou seja, Zaqueu está dizendo: eu errei com essa pessoa e eu vou reparar isso. Ele está dizendo o seguinte: esse hábito precisa morrer e a partir de hoje eu tomo uma decisão. Ele está dizendo o seguinte: é esse o dinheiro e esse dinheiro não é meu. Eu vou devolver. Esse é o verdadeiro arrependimento. Muitas pessoas hoje têm muita emoção religiosa, mas sem arrependimento real. E isso não vai gerar transformação na tua vida. Muitas pessoas estão chorando nos cultos. Quantas vezes, meus irmãos, eu já preguei em cultos poderosos, o Espírito Santo apareceu, as pessoas chorando, orando em línguas, mas saíram dos cultos e continuaram defraudando, continuam com os mesmos padrões escondidos, continuam devendo e sabem que devem, mas não tomam decisões de pagar aqueles que devem. Presta atenção nisso. O que isso quer dizer? Que o arrependimento sem endereço não é arrependimento. É apenas um sentimento que não vai te levar a lugar algum, vai te manter num ciclo vicioso. Ou seja, algumas perguntas aqui você precisa anotar para você, para nós aqui. E a pergunta aqui, a primeira pergunta é o seguinte: tem alguém que você deve uma reparação? Vai anotando aí. Tem um hábito que você se arrependeu 1000 vezes, mas você nunca tomou uma atitude prática de fato? Tem alguma decisão que Deus já falou com você e você está adiando há muito tempo, há muitos anos? O arrependimento de Zaqueu, meus amigos, foi público, concreto e imediato. E a pergunta é: e o seu arrependimento, como está sendo? Mas prosseguindo aqui, terceiro ponto, todo encontro verdadeiro com Jesus, ele restaura quem você era para ser. Presta atenção nisso. Em toda a eternidade, o Pai já determinou que você seria um filho amado. Existe um significado no teu nome. E aí o texto de Lucas 19, versículo 9 e 10 vai dizer o seguinte: hoje Jesus faz uma declaração importante. Presta atenção. Presta atenção no contexto aqui, meus amigos. Hoje veio a salvação a esta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Entenda uma coisa, toda área que está perdida na tua vida, ele veio para resolver. Não é você que conserta. Entenda isso. Quando o texto está dizendo que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, quer dizer que todo encontro com Jesus, a missão de Jesus é restaurar e salvar o perdido. Ou seja, tem alguma área da tua vida que você não está conseguindo resolver?
realmente tem um encontro com Jesus, entrega para ele, abre o teu coração, se arrepende e luta contra isso na força do Senhor. Por quê? Porque aí você vai ser transformado. Então Jesus, ele não está dizendo assim para Zaqueu, porque hoje a gente tem um evangelho muito de ficar alisando egos. Eu tenho percebido isso. As pessoas ficam assim, não, mas eu não posso confrontar, eu não posso falar esse tipo de coisa. Entenda uma coisa, o evangelho é direto. Jesus, ele não disse assim, parabéns, você mudou, Zaqueu. Não. Ele disse, hoje a salvação veio para essa casa, meus amigos. Por quê? Ele fala assim, depois que ele fala isso, ele vai dizer o seguinte, ele chama Zaqueu de filho de Abraão, ou seja, Jesus não apenas perdoou o passado, ele restaurou a identidade. Por quê? Você lembra do nome? O nome de Zaqueu queria dizer Zaqueu puro, justo, limpo. Ele subiu naquela árvore carregando um peso de um nome que ele mesmo havia traído com as suas próprias decisões. Porque o ser humano por si próprio não pode mudar a tua própria vida com disciplina. Isso tudo vai falhar. Quem não falha é o Senhor. Então, quando ele desce dessa árvore, ele está começando, ele ouve Jesus chamando ele está começando a entrar de acordo com o nome dele, com o significado, porque Jesus não chama ele de chefe dos publicanos, mas ele chama ele pelo nome, Zaqueu. Olha isso é poderoso, meus amigos. Ou seja, isso que Jesus quer fazer na nossa vida hoje, ele não apenas te livra do que você já foi, ele te devolve. Presta atenção nisso. Quem você sempre deveria ter sido. Ele estabelece. Ele puxa do céu para a terra. Ele traz as promessas do Pai. Você e eu fomos predestinados em Cristo antes da fundação para sermos filhos de Deus. Fomos predestinados para as boas obras. Você foi feito para ser santo, meu amigo. Então isso é importante. Então é isso que Jesus faz. Ou seja, aqui está um princípio que separa de fato um encontro real e um encontro emocional. Um verdadeiro arrependimento e uma emoção sentida. Quando Jesus entra, a identidade é restaurada. A identidade é restaurada e a identidade restaurada, ela muda o comportamento. Não é o contrário. Você não muda o comportamento para ser aceito por Deus. Entenda isso definitivamente. Você é aceito. Então a sua identidade muda. Então o comportamento, ele vai seguir conforme os princípios e valores do reino. Por quê? Porque Jesus não veio simplesmente para melhorar a nossa vida. Ele veio de fato, presta atenção, para fazer tudo novo. Ele veio devolver os propósitos eternos. Ele veio para cumprir o versículo que antes da fundação do mundo nós fomos predestinados em Cristo para a adoção de filhos, para as boas obras. Então, ele veio para te devolver quem você foi criado para ser no Pai. Meu Deus, isso é muito poderoso. Então, talvez você tenha passado anos tentando mudar os seus comportamentos sem deixar a identidade de filho te transformar. Ou seja, brigando com sintomas, se esforçando, mas não tratou a raiz. Zaqueu não fez um curso de gestão financeira, meus amigos. Ele simplesmente teve um encontro com o Criador. Ele teve um encontro com Jesus e o encontro fez com que anos de religiosidade, com que anos de erros, com que anos onde ele estava já conformado com muitas coisas. Olha só, com que anos onde ele estava perdido, fossem simplesmente transformados por causa de um encontro, porque é Jesus. Então talvez hoje Deus não esteja lembrando, não esteja te dizendo algo novo. Presta atenção nisso. Talvez ele apenas tenha te lembrado algo que você já sabia, mas você não vivia. Então Zaqueu tinha um nome certo desde o nascimento, mas precisou de um encontro real para começar a viver à altura dele. E o sinal de que o encontro foi real não foi um choro, não foi uma emoção, não foi simplesmente decisões passageiras. Não. Foi a mudança concreta que aconteceu logo depois. Então, se você já teve momentos com Deus, mas a sua vida continua no mesmo lugar, eu quero dizer uma coisa. Talvez a pergunta não seja por que Deus não age? Presta atenção nisso. Talvez a pergunta seja o que eu ainda não fiz daquilo que Jesus já me falou para fazer. Você entende? Porque todo encontro com Jesus, de fato, ele gera arrependimento. Se não gerou, é porque ainda você não teve o encontro.
E aí agora eu quero dizer uma coisa importante. Se esse vídeo, meus amigos, falou no seu coração, eu quero te indicar alguns materiais adicionais aqui para você aprofundar exatamente esse processo de encontro e de transformação, porque você precisa continuar renovando tua mente. Então, o primeiro material que eu quero te indicar aqui, que está na descrição desse vídeo, são algumas coisas que vai te ajudar, é o livro Filho. Por quê? Porque o livro Filho vai ajudar a entender quem é o Pai, quem é Deus como Pai e quem é você. Quando você entende sua identidade, você começa a viver a partir de um novo lugar. Também nós temos aqui, nessa descrição aqui desse vídeo, você vai encontrar também alguns outros materiais. Nós temos um e-book onde esse e-book vai te ajudar a você se desenvolver no seu ministério de anunciar as boas novas. Ou seja, para Zaqueu ter ouvido falar de Jesus, alguém falou, alguém pregou para ele. Então você precisa se aprofundar e viver o Evangelho, o Reino de Deus, também como embaixador do Reino, porque a sua vida não é só receber salvação, você começa a transmitir salvação, você começa a pregar a salvação. E esse e-book, 10 erros que todo pregador comete, como evitá-los, vai te ajudar no teu desenvolvimento. E também no link desse vídeo a gente tem a nossa loja virtual, onde você vai ter alguns produtos ali, inclusive as camisetas Sons, que é as camisetas onde você vai poder pregar o amor de Deus nos lugares onde você acessa. São todas as coisas feitas de muito boa qualidade, que vai te ajudar no teu dia a dia e vai te abençoar. Então todos os links estão na descrição desse vídeo. E se de fato esse conteúdo te abençoou, eu quero te pedir uma coisa, deixa um ok, deixa um joinha, deixa um comentário no que Deus falou com você nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa sair desses ciclos de emoções de religiosidade sem transformação real. Por quê? Porque Deus não quer apenas emocionar pessoas, Ele não quer apenas te emocionar, Ele quer te encontrar. E todo encontro verdadeiro com Jesus, presta atenção nisso, muda o que nenhuma força consegue mudar. Então que Deus te abençoe e que você viva por propósitos eternos e até o próximo vídeo.